Sejam bem-vindos. Hoje, mais um ensino da Palavra de Deus. Os princípios elementares da doutrina de Cristo. Falamos sobre os 10 mandamentos e deixamos o sábado como um capítulo à parte. E hoje nós estaremos falando sobre o sábado. Nós não queremos de maneira nenhuma polemizar. Não, polemizar não queremos polêmicas. Não quero retratar o sábado e fazer disso algo que ofenda ou que machuque. Não, eu apenas quero expor a respeito do sábado o que eu aprendi. Aquilo que a Bíblia nos relata, aquilo que eu aprendi com Deus, porque para mim a verdadeira teologia é aprendermos com Deus. E eu quero falar hoje do sábado segundo as Escrituras Sagradas. O que o sábado representa, o que o sábado, por que a menção do sábado, e o que era o sábado para os judeus. Porque, na verdade, quando Moisés chegou e disse, olha, tem o sábado para santificar. Eles disseram, sábado? O que é isso, Moisés? E eles disseram, nós não estamos entendendo o que você está falando. O que é esse sábado, Moisés? Como você vai explicar para alguém que viveu a vida inteira escravo que você vai ter um dia de descanso? Foi difícil para Moisés, muito difícil para Moisés. Dizer, Moisés, mas esse negócio de sábado aí, tá bom, e o que é o sábado? Foi o dia de descanso. E o que é descanso? Vocês não vão precisar trabalhar. Tá, e nós vamos fazer o quê? Vocês vão descansar, é o sábado do Senhor. Vocês vão consagrar a Deus, vocês vão adorar Ele e tal. Falou, de descanso, mas como que é isso, Moisés? Como que você vai explicar para alguém que deu a vida inteira e gerações vivendo escravo, sem descanso, sem sábado, sem domingo, sem feriado, sem coisa alguma assim? Fica difícil. Foi muito difícil para Moisés explicar o que é o sábado. Se olharmos no dicionário, simplesmente no dicionário Aurélio, vai dizer que o sábado é um dia da semana que segue após a sexta-feira. Mas o sábado quer dizer dia de descanso. Porque assim mesmo diz as Escrituras que Deus criou tudo até o sexto. E no sétimo dia repousou, descansou. É isso que quer dizer o sábado, o dia de descanso. Não quero de maneira nenhuma, volto a repetir, polemizar. Não uso termos difíceis de entendimento. Se for usar, eu uso o dicionário e tal, para esclarecer. Não quero fazer como dizia meu pai. Há políticos que fazem o seu discurso e as pessoas ficam maravilhadas. Nossa, ele falou tão bonito, mas o que foi que ele disse? E aí teria que ter um tradutor para dizer tudo aquilo que ele disse, com palavras difíceis, com palavras do vernáculo. Não, Jesus nunca se preocupou com essas coisas, mas sempre usou a linguagem franca, simples, objetiva, direta. E eu gostaria também de fazer da mesma maneira, simplificar o nosso estudo com palavras de fácil entendimento e assimilação. Muito bem, nós vamos passar então aqui falando sobre o sábado, né? Porque faz parte para mim da doutrina de Cristo. Muito bem, sábado, descanso, sétimo dia da semana, dedicado entre os judeus ao descanso e à adoração. Mas está lá em Gênesis, viu? Gênesis 2 e capítulo 2, verso 2 e 3. E também no Êxodo, que nós vamos voltar a ler, que é a leitura que a gente está fazendo em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor sobre os 10 mandamentos.
Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro dentro das suas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Esse é o sábado. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então este é o sábado que faz parte dos 10 mandamentos. Este é o sábado que o Senhor fez para nós, que ordenou ao povo de Israel, o sábado, dia de descanso. E como eu já falei, como é que você vai fazer eles entenderem que não é para trabalhar, que não é para fazer nada? Como assim? Não estou entendendo. E o que é fazer nada? É descansar. Descansa no Senhor. Se alegra nele, tem um dia para adorá-lo, para bendizer, para glorificar. E o que isso representa? Representa uma cidadania, representa uma libertação. Não é mais escravo. Porque o escravo não tem folga. O escravo não tem descanso. O escravo não sabe o que é descansar. Muito bem. Você conhece alguns tipos de descanso? Porque o escravo não tem descanso, né? E o que é o escravo? O escravo é uma pessoa que não tem liberdade por estar dominada por outra pessoa. Certo? E esse fala do dicionário da Bíblia, o Almeida. Porque nos tempos da Bíblia havia muita, né? É isso aqui, ó, o sábado. O que é o sábado? No dicionário aqui diz assim, dicionário da Bíblia, hein? No sábado fala descanso. O 7º dia da semana dedicado entre os judeus ao descanso e adoração. Gênesis 2:3. E quase a totalidade das igrejas cristãs guarda o domingo. Oi? Mostra. Ah, tá, vou mostrar. Então é isso. Esse é o dicionário da Bíblia de Almeida. Eu estou tomando isso para que você então tenha ciência de uma coisa. A escravidão é a pessoa que não tem liberdade por estar dominada por outra pessoa. No mundo espiritual, existem 2 senhores. 2, não mais. Ou você tem a dominação de Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso, ou a sua dominação é de Satanás, o inimigo das nossas almas. 2 senhores. Você está sujeito aos 2. Se não é um, é o outro. É o mundo espiritual. Se eu perguntar para você, que tipo de escravidão você conhece? Aí você vai falar, eu soube que em alguns estados lá do Nordeste, as pessoas trabalham pela semana toda por R$10. É um tipo de escravidão, é verdade? Não tem descanso. Na China comunista, eles trabalham lá o dia todo, segundo relatos que eu vi, por $1. É uma espécie de escravidão. E assim há muitos outros exemplos dessa escravidão da forma, vamos dizer assim, capitalista. Escravizando as pessoas e deixando elas com um pouco só. Mas existem outros tipos de escravidão, que a pessoa mesmo se submete à escravidão. Você sabe o que é trabalhar e não ter descanso, trabalhar, não tirar férias?
É um tipo de escravidão que a pessoa submete. Não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir. Olha, desculpe, mas isso também é uma escravidão. Sim, e há diversas escravidões que a gente tem no século presente, que a gente tem no mundo real, no mundo moderno atual. Você quer observar, por exemplo, as pessoas que se drogam. Nós temos aí o exemplo da Cracolândia, aqui em São Paulo, e em vários lugares do mundo, né? Que as pessoas vão para se drogar. Você sabe quantos dias da semana eles se drogam? Todos os dias. De segunda a segunda, de sábado a sábado, de domingo a domingo. Todos os dias, sem descanso, eles vão lá se drogar. Você sabe aquela pessoa, né, que injeta a sua droga na sua veia, não tem descanso. Ele é escravo do seu vício. A pessoa que bebe, ele bebe quantos dias a semana? Todos os dias. O alcoólatra não tem um dia de descanso. Você já observou que isso é uma escravidão? Você sabe quantos lares ou quantas vidas estão hoje derrotadas, famílias acabadas, por causa deste vício maldito do alcoolismo? Sim. E o tabagismo? Tem gente que fuma 2 dias, um dia sim, um dia não. Não. O tabagista, ele vai fumar todos os dias. É um vício da escravidão. E assim por diante. Tem pessoas que são viciados em sexo. Ele tem que, de alguma maneira, ele vai procurar satisfazer a sua carne. Não importa. Não tem descanso. Não tem. Não. É todos os dias. Essa compulsão. Aquela pessoa que está viciada em comer. Você fala, olha, algum dia você faz um jejum, você jejua, você... Não, ele come compulsivamente todos os dias. Não tem descanso. Até isso. E quantas outras coisas mais. Gente, tudo aquilo que você faz, assim, que você não tem controle, você é escravo das suas práticas, das suas formas de se submeter. E a libertação verdadeira, o sábado tem grande influência e grande importância nisso. Por quê? Porque a Bíblia fala bem claramente, 6 dias. Se você trabalha feito um condenado, um escravo do seu trabalho, e não tem folga, não tem férias, você sabe, isso vai acabar com você. Assim como os vícios malditos, como se drogar, como beber, fumar, e tantas outras misérias. Meu Deus do céu. Me perdoe agora. Eu vou citar um exemplo, e isso aconteceu há muitos anos, algumas décadas. Mas eu já entendia o que era o sábado, eu já entendia o que é esse dia de descanso. E na igreja se converteu uma irmã que o seu marido era japonês. Nisei, Sansei, não sei. Mas ele era japonês, família de japoneses. Ele especificamente, mas era japonês, uma família de japoneses, família Aoki. E eu, que conhecia ele era mecânico de autos. Aliás, um excelente mecânico de autos. E foi conversando com ele através da esposa. Ele começou a vir à igreja, um japonês, e ele falou, como que pode um japonês, na Assembleia de Deus, um japonês crente? Eu falei, olha, pode ser que para você seja difícil, mas nós temos outros 4 japoneses lá. Eu falei, então venha e veja.
E ele foi e constatou que havia outros japoneses. E aí, então, ele começou a questionar a respeito das coisas da fé e a gente foi respondendo na medida do nosso conhecimento. Nós fomos esclarecendo a ele. E ele, então, continuou a frequentar a igreja regularmente junto à sua esposa. E o que ocorre é que este irmão japonês, ele tinha um vício. Ele bebia. Ele fumava. E ele foi perguntando, mas por que crente não pode beber, não pode fumar? E eu falei, olha, o crente, ele não é proibido, mas ele zela pelo seu corpo, pela sua vida, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E essas coisas corroem, corrompem, destroem o homem. Não só o homem, fisicamente, mas o homem interior. E ele foi entrando, então, em contato com a fé cristã. E ele disse, olha, eu já tentei de tudo. Eu disse, o que você tentou? Já tentei parar de fumar. De beber até que eu não tenho mais bebido. Eu tenho conseguido. Ele falou, por que eu consigo parar de beber e não consigo parar de fumar? Eu disse, eu não sei, mas o que eu sei é que o desejo do homem é sempre maior que a força do pecado. Certa feita, Deus falou com Caim, antes de matar Abel, dizendo, olha, o pecado jaz à tua porta, mas sobre o teu desejo dominarás. Então o homem, ele só é escravo do pecado, escravo dos vícios, se ele quiser assim. Porque ele tem força assim para resistir, e resistir em nome do Senhor. Mudando agora de dominação do mal para a dominação do bem, deixando as trevas e vindo para a luz. O que ocorreu com aquele japonês foi o seguinte, ele tentou de todas as formas e disse, olha, quanto mais eu tento, pior fica. E eu então disse para ele, o que acontece de verdade? Ele disse, olha, toda vez que eu faço concerto, tenho um cliente aí, vamos tomar um café? Vamos, eu chego lá, tomo um café, e se eu não tenho cigarro, eu pego e peço, dá uma cigarro aí e tal, e dá o fósforo. Eu já abro ali a carteira de cigarro, pego o cigarro e já começo a fumar, ali mesmo. E quando eu vejo, eu já estou fumando, eu estou chegando lá na minha oficina fumando. E eu falo, mas não é possível. Eu chego lá, abro a gaveta, puxo, já tem um maço de cigarro, já tem uma carteira. Aí eu coloco a outra lá e falo, caramba. Depois dessa narrativa, eu sugeri a ele, faça uma coisa, você não consegue parar de fumar? Vamos fazer assim, você vai fumar 6 dias, mas no 7º, não, você vai descansar. Ele disse, como assim? Eu falei, você vai fumar, você não consegue? Então você vai fumar 6 dias, mas no 7º, não, no 7º você vai descansar. Você vai deixar de fumar um dia, você vai fumar 6, vai deixar de fumar um dia, aí você fuma, ok? Ele, tá bom. E ele então começou, tal, fumou, chegou no 7º dia, ele falou, opa, hoje é o 7º dia, hoje eu não fumo. E ele observou que esse dia ele fazia toda a intenção, toda a força. E conseguiu, ficou todo empolgado, falou para mim, olha, eu fiquei um dia sem fumar, que nem você falou. Eu falei, e aí, como é que você sentiu? É difícil, mas... E agora, você pensa em parar? Ele falou, olha, ainda não... Tá bom, mas continua. Lembra do 7º dia, descanso, não fuma, tá bom.
E aconteceu que ele foi então fazendo assim, quando chegava aquele dia do sétimo dia, e foi quando, num destes sétimo dia, em que ele adentrou seu escritório da sua oficina mecânica, puxou a gaveta e lá veio o maço de cigarro e aquele isqueiro. Ali ele pegou aquela carteira de cigarro, tirou o cigarro, colocou na boca e pegou o isqueiro, e quando ia acender, ele falou: oh, hoje não. Hoje é o sétimo dia. E ele pegou, tirou o cigarro da boca, devolveu na carteira, pegou o isqueiro, devolveu lá e empurrou a gaveta e colocou assim a sua cabeça assim em cima da mesa e disse: Senhor Jesus. E escutou tal, aquele estralo. O japonês na hora, você imagina um japonês de olho arregalado, procurando o que aconteceu, que barulho foi esse em cima da minha mesa aqui. E ele olhou e havia um cinzeiro grande de cristal, um belo cinzeiro. Ele olhou para o cinzeiro e viu o cinzeiro partido ao meio. Quando ele clamou o nome de Jesus, aquilo se partiu. Ele, assombrado, olhou para aquilo e disse: meu Deus. Naquela mesma hora ele fez uma oração a Deus e diz: me livra, Senhor, deste vício maldito, eu quero ser liberto. Ele ligou para mim e eu, um tanto curioso também, fui lá na oficina dele. Quando cheguei lá, ele falou: quero te mostrar uma coisa. E ele pegou o cinzeiro assim, estava as duas partes do cinzeiro, ele trouxe a parte unida assim, e disse: dá uma olhada. E eu olhei, ele colocou em cima da mesa e falou: olha aí. E eu olhei e falei: ué, é um cinzeiro. Ele falou: mas mexe no cinzeiro. Aí eu, tá. Ué, o cinzeiro está ao meio, dividido? Ele falou: é. E me contou o ocorrido e disse da sua oração. Eu disse: e aí? Ele falou: não voltei a fumar mais. Eu olhei para ele, abracei e disse: vamos fazer uma oração. Foi muito maravilhoso, muito gostoso, porque ele executou com plano. Ele era escravo do seu vício, mas ele fumou até o sexto, no sétimo não. Aí Deus libertou. O povo judeu não tinha ideia do que é descanso, do que é ser livre. Então a intenção do sábado é dar a cidadania, é dar o sentido de liberdade. Nós não somos escravos e não nos submetemos, senão à vontade de Deus. Mas eu quero aqui, por favor, dizer a você que está nos ouvindo nesse estudo, que o sábado é dia de descanso. O sábado é dia de descanso. Há um protesto muito grande, generalizado, e muitos cristãos estão indo nessa onda de que, não, mas o sábado mexeram, inverteram, no sábado não é mais o sábado. Falou: olha, gente, eu vou explicar, assim como eu falei para o meu amigo japonês lá. Se você pudesse ter alguém na sua família viciado, que você pudesse falar: olha, você se droga todo dia, tem um dia de descanso, faz 6 vezes e tal, você vai ver o poder da palavra de Deus. Eu convido você a entrar no mundo espiritual e ousadamente, com fé, entender que para o escravo não tem descanso, mas para nós, servos de Deus, há um descanso, o descanso em Deus. Este sábado quer dizer apenas uma coisa: a libertação do povo de Deus. O povo que quer ser livre
ele tem que ter essas coisas de liberdade para servir a Deus. Mas as igrejas cristãs mudaram, não é sábado mais, é domingo. Escuta, não vamos levar como a palavra sábado ao pé da letra. O dia de sábado é o dia depois da sexta-feira. Não, o sábado é o dia de descanso. É isso que está escrito nos termos da palavra de Deus. Nos termos da palavra de Deus, assim está escrito. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Ele trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Tudo bem. Agora, qual vai ser o sábado do feirante? Eu te pergunto. Eu sempre entendi isso porque meu avô trabalhava como feirante. Meu avô foi feirante, eu trabalhei muitos anos ajudando meu avô na feira, tudo. Mas as feiras, elas são terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 6 dias. E a segunda? A segunda é o sábado do feirante. É o dia de descanso. E que ele deveria buscar a Deus, deveria sacrificar aquele sábado, aquela segunda-feira, é o sábado dele, que ele deveria buscar a Deus, descansar em Deus, orar, buscar a Deus, a sua palavra meditar. Então, agora se ele não faz isso, ele está em falta com Deus. Assim como você que trabalha de segunda, terça, quarta, quinta, sexta até sábado, no domingo, santifica ele ao Senhor. É o 7º dia, é o dia de descanso. Então você faz o quê? Você santifica ao Senhor, orando, buscando a Deus, meditando a sua palavra, não trabalhando, mas buscando a Deus, ao reino de Deus e a sua justiça. Por isso que a Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em verdade, você trabalha então 6 dias e descansa. Alguém que trabalha num regime de plantão e que ela tem que trabalhar 6 dias, só no 7º descansa. Então, nesse dia de descanso, você consagra ele a Deus. É libertação, é elevo da alma e do espírito. Isso quer dizer o sábado. Isso que traz ao homem a sensação da verdadeira libertação. Então, meu amigo, se você identificou o que é ser um escravo do tempo moderno, saiba que muitos estão levando o sábado como uma franquia, né? O sábado não é franquia. Para alguém tomar o sábado como base e princípio elementar da doutrina de Cristo e se fazerem guardiões do sábado. Não. Não há necessidade de guardiões do sábado. Eu não estou fazendo crítica aos sabatistas, pelo amor de Deus, não quero polemizar. Não quero polemizar, não quero polêmica, não quero. Eu estou explicando claramente. É que você pode trabalhar os 6 dias, mas no 7º, lembra-te do teu Criador. Isso é a palavra do sábado, o dia do descanso. Eu gostaria de lembrar alguns fatos importantes, né? Do qual Jesus, ele foi rudemente atacado, perseguido até, por homens que pareciam os isentões, pareciam aqueles homens guardiões da palavra, guardiões da santidade, mas que não faziam assim. Você pegar as coisas, relegar as coisas principais e pegar as minúcias e ficar batendo nelas, é uma crueldade. Jesus sentiu muito essa crueldade. Jesus entrou no campo, seus discípulos famintos foram e começaram a colher espigas para comer.
estavam famintos. E alguém logo passou dos fariseus e disse: mas o que é isto? Mas não era pecado preparar o alimento para você comer no sábado. Não. Mas o excesso do zelo, o excesso é aquilo que tem mais feito a gente entender por que o evangelho é muitas vezes rejeitado por muitos por causa da dureza, da forma como é pregado, as minúcias que fazem questão essas picuinhas até. Então, verdadeiramente, o cristão, ele sabe que deve santificar o sétimo dia. Deve ter o seu descanso e deve buscar a Deus. Aí, todos somos concordes. Mas Jesus, quando viu aquelas atitudes, Jesus foi lá e entrou no templo e viu o homem com a mão mirrada, ele foi lá e curou aquele homem, e logo aqueles santarrões lá começaram a dizer: mas tem a semana inteira para fazer isso, vem fazer justo no sábado, hoje não é dia disso. Como assim hoje não é dia disso? Jesus ficou perturbado com isso até e disse: olha, hoje é sábado, mas o meu pai trabalha e eu trabalho também. Jesus dizendo: olha, vocês não estão entendendo a questão do sábado. E ele explicou. Vamos nos ater então ao que disse Jesus? Vamos abrir nossas Bíblias. Lá em Lucas, no capítulo 6, nós temos uma leitura maravilhosa aqui, onde fala que Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos, e alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazer isso? Não é lícito aos sábados. Jesus respondeu-lhes: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu para os que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Muito que você tem que entender é isso. Tem um comentário aqui, essa é a Bíblia Thompson. Eu amo essa Bíblia aqui, e tem uma dedicatória de muitos anos de 2002, a qual me presentearam. Essa é a Bíblia de Estudo Vida, né? Almeida Revista e Atualizada. Tradução do reverendo Alderi, pastor Gordon Shaw e pastor Merval Rosa. Todos doutores e PhDs. E essa Bíblia de Estudo, né? A Thompson, desculpa, essa outra. Essa Bíblia de Estudo tem aqui um comentário que eu já li ele muitas vezes, dizendo: na qualidade do Senhor do sábado, Jesus mudou as regras? É uma pergunta. E eles respondem: não. Mas insistiu em que alguns princípios tivessem precedência sobre outros. Os fariseus eram tão minuciosos quanto ao secundário que deixavam de ver as verdades mais profundas. Olha, eu acabei de comentar isso, mas aqui está um comentário. Uma pequena preparação de alimentos no sábado não ofendia a Deus. Fazer o bem no sábado não violava o espírito da lei. Em última análise, Jesus ofereceu a si mesmo como princípio central e dominante. O Senhor do sábado estava apto para dizer o que honrava e o que não honrava a Deus.
Jesus até do sábado é Senhor. Ele é que nos ensina o que é lícito e o que não é lícito para o dia do sábado. E o sábado, repito, é dia de descanso. É lícito buscar a Deus. É lícito adorar a Deus no sábado, no dia de seu descanso. É lícito você entrar na esfera espiritual e crescer espiritualmente. Crescer nas liberdades que só em Jesus Cristo há. Então, meu amigo, se você entendeu que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, como disse Marcos, no capítulo 2, então eu vou dizer para você que tem nos versículos 23 a 27 de Marcos, uma palavra que fala a respeito de por que o homem quer o sábado. O sábado. O sábado não é outro dia, o sábado é o dia depois da sexta-feira, depois da sexta é o sábado. Tá bom. Então, o que eu entendi lá em Marcos, você vai buscar também, está dizendo que é pela dureza de coração. Você tem que dar oportunidade para todo mundo servir a Deus, ser fiel, amar a Deus. Que essa mensagem, essa palavra possa ter alcançado alguns corações ou muitos corações, para que você saiba que no sábado é dia de amar, no sábado é dia de fazer o bem, no sábado é dia de você buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. O sábado verdadeiramente é do Senhor Jesus. Entrega a Ele o teu descanso e descansa nele, e no mais Ele tudo fará. O sábado é libertação. Que Deus os abençoe. Eu vou estar encerrando aqui esse estudo sobre o sábado. Então, sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, o sábado é importante porque o sábado é do Senhor Jesus. É para você descansar nele. Se você tem os seus vícios, se você tem algum tipo de escravidão que eu mencionei, ou muitas outras que existem que eu não mencionei, se você está envolvido nessa parte de escravidão, comece então a deixar um dia especial para Deus. Não como escravo, não como alguém dominado por outra pessoa, porque se você não é de Jesus, é do inimigo das nossas almas. Assim resumiu Jesus, certo? E Jesus disse, olha, eis aí o caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da morte e o caminho da vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E viver em Cristo é a libertação. Que Deus os abençoe. Que a palavra de Deus faça algum efeito no seu, no meu, no nosso coração. E que você continue, né? Nós estaremos durante a semana, né? Terça-feira vamos ter a live da Igreja Viva, depois eu vou estar postando também no nosso canal. E durante a semana teremos novos estudos da palavra de Deus, continuando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Vamos continuar com esses estudos para que eu, você, nós possamos crescer fundamentado a nossa fé na palavra de Deus. Deus os abençoe a todos, mas fiel é Deus.